gostaria que você abrisse a Bíblia. Aqui no roteiro tem versículo 10, mas nós vamos ler do 10 ao 12 hoje, certo? Nós vamos falar só sobre o 10, mas 10, 11 é a mesma bem-aventurança. Na semana seguinte a gente vai falar especificamente sobre o 11, certo? Não na semana que vem. Na semana que vem vai estar muito bom o TCL. Você tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Vai ser feriado. Quem tem aula vai poder vir aqui no feriado. A pastora Jane vai nos trazer uma mensagem muito especial. Vai ser um dia muito especial aqui no dia 1º de maio, certo? Então, semana que vem esteja aqui conosco e vai ser bem especial. Então, segunda parte eu falo não na semana que vem, na seguinte, ok? Mas vamos ler aqui juntos, amém? Diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Pode sentar na presença de Deus. Ok. Você tem ali uma pergunta para você colocar a resposta, né? A pergunta é: que tipo de perseguição por causa da justiça você acredita que podemos ter que enfrentar nos dias atuais? Anota aí. O que vier à sua mente, que tipo de perseguição por causa da justiça você acredita que podemos ter que enfrentar nos dias atuais? Anote então a sua resposta. Algo que é importante a gente saber, entender, que a perseguição que Jesus está falando aqui, que ele se referiu, é por causa da justiça. Ele não está falando, isso não se trata de sofrer algumas punições e, entre aspas, perseguições, se assim forem julgadas, em função de atos de injustiça. Tem gente, às vezes, que lá no seu trabalho, a sua conduta não é justa, não é a conduta de um justo. Ele não é honesto, não é verdadeiro, mata o tempo, não faz o que tem que fazer, e de repente vem uma cobrança em cima dele. E eu já vi alguns casos assim. Eu sabia que o testemunho da pessoa não era bom, e a pessoa veio dizer para mim: olha, estão me perseguindo porque eu sou cristão. Não era por causa da justiça ou porque era cristão. Era porque estava tendo uma conduta de alguém injusto. Jesus está falando que é por causa da justiça. Há outros que ainda sofrem perseguição por falta de sabedoria e não por causa da justiça. Às vezes, vê alguém que está com uma conduta errada, e muitas vezes alguém que é superior a ele, e ele se acha no direito de levantar a voz e dar de dedo em nome de Jesus. Faltou com sabedoria e começa a ser perseguido. Não por causa da justiça. Não, agora estão me perseguindo porque eu falei, eu sou justo, eu chamei. Enfim, é preciso ter sabedoria. Então, muitos sofrem perseguição por falta de sabedoria. Algumas vezes, alguns querem ser justiceiros. Eles ficam comprando qualquer briga, porque eles se julgam justos e querem fazer justiça na sua força, de qualquer jeito, e chegam lá
e eles são imprudentes, arrumam muitos problemas. E daí eles dizem, não, estou sofrendo porque eu quis ser justo. E não era bem assim. Não estou dizendo que nós temos que ser omissos, mas nós temos que ter o discernimento de onde, de que maneira, em que lugar nós temos a devida autoridade para falar determinadas coisas. Eu tenho que ter essa noção, essa sabedoria, esse discernimento. Jesus está falando então aqui de uma perseguição por causa da justiça. No terceiro versículo, certo? Que está a primeira bem-aventurança, Mateus 5,3. Então, essa bem-aventurança começa mostrando o reino dos céus como recompensa. A primeira bem-aventurança fala lá sobre o reino dos céus como recompensa. Diz, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Então, começa falando, a recompensa da primeira, está falando sobre o reino dos céus. Essa última, vem com a mesma promessa. As bem-aventuranças começam mostrando o reino do céu, a última bem-aventurança, a oitava bem-aventurança, fecha falando do reino do céu, vem com a mesma promessa. Isso mostra que Jesus quer que os seus seguidores sonhem, desejem, que eles priorizem e busquem em primeiro lugar o reino do céu. Você lembra o que Jesus disse? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, certo? Nos evangelhos, certo? Reino dos céus e reino de Deus não de um lado e de outro não há essencialmente uma diferença. Alguns querem fazer diferença. Não, quando Jesus falou do céu, era só do céu, o reino de Deus é outra coisa. Não. Na leitura dos evangelhos, e isso os comentaristas, os estudiosos concordam nisso, que são só a expressão ali, reino de Deus ou reino do céu, mas quer dizer a mesma coisa. E reino do céu, Jesus está apontando aqui para o reino do céu. Gente, a nossa maior recompensa é o reino do céu. Nas bem-aventuranças, as bem-aventuranças apontam para o céu. Os versículos dessa oitava bem-aventurança, está dizendo aqui que os perseguidos são felizes. Interessante isso, né? Os perseguidos são felizes, mas é lógico, os textos afirmam que essas perseguições vêm por causa da justiça. Os felizes são os perseguidos por causa da justiça, do versículo 10. O versículo 11 vai falar que há uma perseguição por causa de Cristo, por minha causa. E Jesus é o justo que nos justifica. Dentro dessa bem-aventurança, do por causa da justiça, certo? Então, quando a gente imagina e fala sobre justiça, geralmente a gente considera uma justiça ética. Fala do que é correto, da implementação do que é correto, e fala de exercer equidade. Isso é justiça. Mas isso a gente pode nomear como uma justiça ética. E hoje a gente vai falar sobre essa justiça, está falando sobre essa justiça ética. Nós vivemos em um mundo muito perverso e corrupto.
Não só no que se refere às grandes personalidades. Quando fala em corrupção, logo vem à mente o nome de um governante, de um político. E de alguém que tem um nome conhecido. Mas corrupção não está só lá. Corrupção está em comportamentos injustos, errados, antiéticos, aéticos, em todas as camadas da sociedade, em todos os setores se vê injustiça presente. Onde as pessoas estão lá buscando seu benefício próprio e não da sociedade como um todo. E corrupto não é só o cara que rouba milhões, que desvia milhões, ele também é. Mas corrupto é aquele que no seu trabalho, em algum lugar, de repente, embolsa R$5 que não é seu no bolso. E daí ele fica pensando, corrupto é a cara dos... esse cara que rouba milhões. R$5. Se esse cara que ficou com R$5 no bolso tivesse na posição daquele outro, ia fazer a mesma coisa. É uma questão de caráter. Tem a ver com a sua índole. Se em nossa vida, de repente, a gente cometeu alguma coisa assim e de repente esse comportamento existe. Ei. Se nós estivéssemos lá e temos esse tipo de caráter e de comportamento corrupto, estaríamos fazendo a mesma coisa lá. Quem é corrupto em valores menores seria nos valores maiores. Quem exerce essa corrupção, entre aspas, pequena, não tem o direito de chamar os outros de corruptos. A justiça não se aplica só aos grandes e aos poderosos, mas sim a todos. Essa corrupção está em nosso país, é um espírito maligno também, é um comportamento cultural, é uma cultura errada que se construiu desde as nossas origens, uma cultura de exploração, de querer ganhar. E começou com os nossos colonizadores que chegaram aqui não com o objetivo de construir alguma coisa, mas de vir aqui, tirar a riqueza e levar embora. Com isso, eles vieram, encontraram os indígenas, foram injustos com os indígenas de todas as maneiras. E, desde a nossa colonização, corrupção está aqui. Daí, foram buscar escravos na África e os escravizaram. Nessa cultura de exploração do outro, do menos favorecido. Isso tudo, gente, está lá em nossas origens. E essa que ficou sendo chamada de essa lei do Gerson, de levar vantagem em tudo, se instalou aqui. E querendo ou não é diferente da colonização americana. Levaram aos Estados Unidos, o pessoal lá da Inglaterra foram... o que houve nessa questão de... esses degredados de Portugal que vieram para cá. Eles mandaram aqui para explorar e para ajudar nessa exploração, eles mandaram os piores elementos de Portugal para cá. E esses ficaram e colonizaram o nosso país. O que aconteceu nos Estados Unidos? Quais foram os degredados que a Inglaterra mandou aos Estados Unidos? Os puritanos.
Porque os puritanos eram muito chatos, muito certinho, essa coisa de Deus, de Bíblia, tinha que ser moral, tinha que ser muito correto, santo, santidade, tinha que cuidar com o pecado. Os puritanos estavam incomodando os ingleses, eles disseram, vamos mandar esse pessoal lá para o chamado Novo Mundo. Os Estados Unidos foram colonizados pelos puritanos, por gente que chegou lá para suar, e para gerar riqueza, para se instalar, para abençoar, que acreditavam no valor do trabalho, que acreditavam que agindo honestamente Deus ia abençoar, que acreditavam que Deus era um Deus que ia prosperar. Os colonizadores dos Estados Unidos vieram com essa mentalidade. Os colonizadores do Brasil vieram com essa mentalidade de explorar o outro, explorar os índios, explorar os escravos. E você vê a diferença entre uma nação e outra. Lá, de maneira geral, você é honesto até que se prove ao contrário. Aqui, no Brasil, você é desonesto até que se prove ao contrário. Justiça ética. Infelizmente, eles estão perdendo muito disso lá. Eu quero dizer que eu não perco a esperança com a nossa nação. Eu creio que se o povo de Deus se posicionar em integridade, e aqui tem alguns valores bíblicos e da primeira igreja, a integridade é um dos valores da primeira igreja. E a gente como líder cristão, gente que influencia, gente que lidera, a gente tem que ter integridade, tem que ter o exercício dessa justiça ética em um país que não é ético, que vem com o seu histórico e com a sua cultura, com a corrupção infiltrada. E a Bíblia diz que a gente tem que ser justo. Justo nesses aspectos. Mas não é só nisso, só nessa questão econômica ou de trabalho. Quando alguém diz que não concorda com o que um determinado grupo está fazendo, não é adepto de um determinado comportamento, se posiciona contra, porque isso não é justo aos olhos de Deus. Um exemplo, comportamento sexual pervertido. Alguém não concorda com comportamento sexual pervertido, com condutas financeiras desonestas, que discorda de discursos pautados em mentiras e de outros procedimentos faltos de integridade, essa pessoa possivelmente vai sofrer algum tipo de perseguição. É ou não é? Vai sofrer perseguição. Um exemplo emblemático disso é José do Egito. José, filho de Jacó. O cara foi perseguido porque ele era correto. Ele foi perseguido na casa dele, porque ele era um filho diferenciado, ele era íntegro. Ele falava a verdade, ele era correto. Os irmãos o venderam como escravo. Como escravo, foi lá para a casa de Potifar. Ele foi moralmente correto, ético. Ele renunciou à proposta da mulher do patrão dele. E por isso ele foi para a cadeia. Isso é perseguição por causa da justiça. Então veja bem, perseguição por causa da justiça sempre existiu, e daí tem gente que fica chorando, por que acontece isso comigo? Eu faço tudo certo e olha o que acontece comigo. Pois é, Jesus disse que ia acontecer, perseguição por causa da justiça. Mas Jesus disse que nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos por causa da justiça. E eu já ouvi de gente que perdeu o emprego por causa disso. Perdeu o emprego, porque
Não queria ir beber depois do trabalho com os outros colegas de trabalho. Perdeu o emprego, porque não quis aderir à desonestidade de um colega de trabalho, ou de um grupo que estava desviando alguma coisa da empresa. E daí, meu Deus, pois é honesto, fica desempregado, como é que pode? Pode, aconteceu com José, aconteceu com os personagens da Bíblia. E a gente não pode se assustar com isso. E daí a gente tem que confiar que Deus é Deus. Que Deus não vai desamparar. Que Deus vai fazer alguma coisa. Mas, sobretudo, o olhar tem que estar no reino do céu. O nosso olhar precisa estar nos céus. Gente, diante dessas verdades, nunca negociemos as condutas justas que a palavra de Deus com tanta clareza nos indica. Mesmo que isso vá contra os meios nos quais estamos inseridos. Mais uma vez aqui vale relembrar, e eu gostei do nome que John Stott deu ao Sermão do Monte. Ele chama o Sermão do Monte de contra a cultura cristã. E é isso que nós somos contra a cultura. Nós somos homens de uma mulher só, e fiéis a essa mulher. Nós somos homens que respeitamos outras mulheres, e que dizemos não a qualquer tipo de proposta imoral. Aqui tem mulheres que são corretas no seu procedimento moral, e que dizem não a qualquer tipo de abordagem imoral de algum outro homem. Ei, nós somos diferentes. Nós precisamos ser diferentes. Jesus disse que a gente tem que ser luz e sal. É uma liderança assim que receberá mais do poder do Espírito Santo, que será instrumento de Deus mais eficaz, que experimentará a graça de Deus de maneira maior. É uma liderança assim, que vai ter lares mais abençoados, casamentos mais harmoniosos. É uma liderança assim que vai fazer diferença. É uma liderança justa e continua sendo justa, mesmo quando é perseguida. É uma liderança, mesmo que quando sofre, cristãos mesmo quando sofre, mas se é por causa da justiça, ele se alegra. Porque ele tem o reino dos céus como herança eterna. E aqui na terra, ele tem a presença do Todo-Poderoso. Amém? Fica em pé na presença de Deus. Quem sabe o Espírito Santo nos disse algumas coisas e talvez o Espírito Santo nos fez lembrar de algumas posturas erradas que tivemos em algum momento da nossa vida. E a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se Deus mostrou alguma coisa a você, não é para te condenar ou para te desqualificar e te jogar fora, não. É para que você se arrependa. E veja bem, se você já se arrependeu, se você já pediu perdão desse pecado, já confessou, já abandonou, você não tem que ficar pedindo perdão de novo. Já está perdoado, já está no esquecimento divino, está debaixo do sangue de Jesus. Não carrega mais essa culpa, está confessado, está abandonado, por favor. A gente não tem que confessar o mesmo pecado 1 milhão de vezes. Teve arrependimento, reconhecimento, confissão, mudou de vida, acabou. Estamos em Cristo. A Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Você está em Cristo, veio a Cristo, confessou,
chega, não leva mais condenação. Mas se tem alguma coisa que não foi confessada ainda, é preciso confessar. Se foi R$5, se foi 50 centavos, se foi um comportamento moral incorreto, se faltou a ética, vamos confessar a Deus os nossos pecados e vamos mudar de postura.